Gentilmente conosco para explicar essa questão está a advogada a doutora Karina Cufa, aqui conosco. Doutora Karina, boa noite, obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Karina, há outros países do mundo que já testaram essa história de recall, como a gente está agora tentando aprovar no Congresso Nacional Brasileiro? Sim, existe. Quem começou com isso foi os Estados Unidos, né? Em Los Angeles foi o primeiro estado a aderir. Hoje nós temos cerca de 18 estados. Né? 18 estados americanos têm recall? Americanos têm recall. Que varia lá de estado para estado? Varia suas regras, mas assim, o que tem, não tem a nível federal, né? Então só a nível estadual. E é mais utilizado para questões locais. Por exemplo, a gente tem um dado que apenas 2 governadores sofreram recall. Assim, mais ou menos, né? 2.000 recalls foram feitos desde 1903, sendo que a maioria é para destituir diretores de escola, magistrados também. Porque os diretores de escola são eleitos, né? São eleitos, exatamente. O xerife também é eleito? O promotor, salvo engano, também é eleito, né? Exatamente. Então, ele é utilizado mais para cargos com uma menor importância do que um presidente, né? E tem outros países também. Aqui na América do Sul, temos Argentina, Argentina Cuba, tem recall? Colômbia, Ah, não sabia. Então, Venezuela. Argentina, Colômbia e Venezuela tem recall para presidente? Tem recall. Não todos para presidente. Para presidente tem Cuba e Venezuela. Cuba e Venezuela. Exato. Cuba também tem? Pela madrugada. Tem também numa província do Canadá, né, mas também não é previsto para presidente. E na China tem uma previsão, mas não chega a ser recall, porque é o Congresso Nacional que faz essa retirada, né, a revogação do mandato. Tem também na Etiópia. Na Etiópia? Então a gente tem, só que cada um tem a sua regra. Por exemplo, nessa província do Canadá, exige-se 40% do eleitorado, porque é um instituto grave, né? Tirar um mandatário deve exigir uma critério mais grave. Você não acha que é mais grave nos regimes presidencialistas? Porque nos parlamentarismos não tem nada de grave derrubar o governo e colocar outro. Não é? Um país não para, a economia não para, não acontece nada. Exatamente. Agora, quando você tem presidencialismo, parece que vai cair o mundo. E cria uma instabilidade institucional fundamentada num motivo de interesses, né, pessoais até mesmo. E pode ser utilizado como um instrumento político, né? O impeachment que nós temos, ele tem que ser fundamentado no crime de responsabilidade, não vai falar, não gostamos mais desse governo, apesar que a gente sabe que algumas situações acabam tendo lá o seu critério político, mas tem que ter um fundamento jurídico para isso. No recall, não. Se desejarem, né, 10%, que é o caso do projeto, em 14 estados, que agora também a Comissão de Constituição e Justiça previu também essa necessidade de ter essas assinaturas em 14 estados, mas 10% dos eleitores falam, não estamos satisfeitos, derruba-se um presidente, né? Então é uma situação muito grave. Mas aí, como a gente explicou agora, não tem eleição necessariamente, quer dizer, assume o vice. Assumiria o vice, né? No caso, né, assumindo o presidente de Câmara, ele tem que convocar uma nova eleição. E aí, convocando uma nova eleição, depende da regra que vai ser utilizada, a depender do período, né? Se é eleição direta ou indireta, né? Eleição direta é aquela que todo mundo vai à urna, e a indireta é aquela que é feita a escolha pelos representantes. Agora, veja o seguinte, o povo elege. O povo não tem direito de tirar o cidadão se porventura as coisas não forem bem? Sim. O que eu vejo como problema, por exemplo, nesse projeto prevê que pode ser feito no 2º e 3º ano. Nesse período, eu acho que não dá. Primeiro ponto, não dá para um presidente de república mostrar, né, cumprir o papel que ele se propôs a fazer nos 4 anos, até porque muita coisa depende de tempo, né? Algumas políticas públicas dependem de tempo. E o outro ponto, que se um presidente decide tomar uma posição não populista, por exemplo, ele verifica que o país financeiramente não está sustentável, precisa cortar algum benefício social. A população se junta e fala, não queremos esse presidente. Porque tem questões que às vezes
extrapolam o conhecimento da população, né? Nós não sabemos como são as finanças da União, né? A não ser que vamos lá no Tribunal de Contas da União, pegar a prestação de contas, analisar os dados, saber para onde está indo o dinheiro. Quem que faz isso? Então, como que a gente pode julgar, às vezes, uma medida que não é popular, mas que é necessária para o país, né? Então, eu acho que deveria se preservar o mandato. Que foi eleito 4 anos, tem que ficar lá 4 anos, ou 5. Eu sou a favor de acabar com a reeleição, porque eu acho que se estende demais, e aí sim acontece essa situação. Olha, mais 4 anos, são 8 anos, né, com o mesmo gestor. A meu ver, né, todo mundo tem a sua reforma política ideal, né, mas eu acho que um prazo de 5 anos é suficiente, porque nos primeiros anos vão se implantando as políticas e nos últimos 3 anos vão se colhendo frutos e aí podendo mostrar dentro do exercício algum trabalho, né? E o recall, no caso de presidente, eu acho que gera uma instabilidade internacional, instabilidade, né? Porque ele não grande. sabe se ele vai conseguir chegar ou não até o final dos 4 anos. A gente está vendo o que está acontecendo agora, né? Com essa... o que está acontecendo com o impeachment? Aí depois o julgamento da chapa Dilma Temer pelo TSE e agora uma possibilidade de um novo impeachment. Isso traz uma instabilidade muito grande para o país, né? Não é só, tá tendo um probleminha aqui, não, tá? Os problemas estão atingindo os municípios, os estados e até fora, perde a credibilidade do país. Você não tem um representante. Mas aí quando você começa a levantar questões relativas à corrupção. Sim, aí um dado interessante do recall. Que aí eu acho que a gente poderia trabalhar o recall, mas mexendo no sistema todo. Por exemplo, como que a gente trabalha o recall no caso de deputados, que é sistema proporcional, né? Quem que assumiria? Como que faria? Faria uma nova eleição por conta de um deputado? Nos Estados Unidos faz. Então. Lá eles fazem. Tudo isso tem que ser pensado, lá o sistema é distrital puro. Exato, aí sim não é? Aqui não temos nem distrital puro, nem distrital misto. Aqui, como é proporcional, fica difícil encaixar o recall. É verdade. Para presidente, dá para fazer sim. Só que tem que avaliar essas condições. Para questões da corrupção, o recall ele é muito satisfatório, porque se foi feito levantamentos que ele cria essa instabilidade do governante, cria uma responsabilidade maior por parte dele, né? Ele pensa, tem que andar na linha, né, para não sair do jogo. Então, e acaba trazendo uma proximidade do eleitor. A maior parte dos países criticam isso, esse instituto para presidente, mas se aplica no caso de prefeitos, governadores, porque não cria uma instabilidade mundial, né? O país está lá funcionando, ninguém fica sabendo numa destituição de um prefeito. E como as situações locais, né, eu acho que o município ele é muito importante, né? Aqui no Brasil a gente não dá importância devida aos municípios. É verdade. O município que fica com a menor arrecadação, mas é o que tem mais responsabilidades, né? Então, eu acho que é o momento de a gente repensar um modelo e não fazer costuras, porque aplicar o recall agora é mais uma costura. Gentilmente aqui conosco, a advogada, a doutora Karina Cufa. Karina, mais uma pergunta. Para essas mudanças que a gente precisa, nós teríamos que fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte, na sua opinião, não? Acho que não chega tanto. Eu acho que desenhar um sistema eleitoral adequado a alguns institutos que se quer aprovar é possível e não precisa fazer uma Constituinte. A nossa Constituição, ela é boa, ela não está sendo cumprida ultimamente, né? Mas ela é boa. E precisa se adequar mais à legislação. Agora, pensar em reforma não é uma concha de retalhos. Reforma é estudar. Estudar a partir, não de experiências internacionais, mas a partir da nossa experiência mesmo. O que é bom para o Brasil? O Brasil é um país grande, é um país diversificado culturalmente. Então, tudo isso tem que ser adaptado. E essa questão que eu falei anteriormente do município é uma questão que tem que ser relevada, né? A gente tem um contato muito grande com alguns municípios e a gente verifica a dificuldade de se administrar com poucos recursos e tantas demandas. E seria o momento mesmo de decidir, de desenhar isso. Mas a população também não acompanha, né? Não, a população não fiscaliza o prefeito, não fiscaliza os vereadores, nem sabe em quem votou para vereador. Pois é.
Não é essa a questão, não? E aí o investimento vai na educação, que parece que não é interesse dos governantes. Entendeu? Né? Quer Porque dizer, uma população ele educada, ela vai exigir o dinheiro mais. dos contribuintes e faz o que quer. Fazer uma ponte, porque dá voto, um viaduto, porque eu vou sair prefeito aqui, mas eu quero ser deputado estadual. Sim. Não é? Quer dizer, a gente não acompanha, pô. Não acompanha. Infelizmente, a população ela não está politizada. E isso é falta de educação. Por exemplo, por que a gente não trata de direito eleitoral, de direito constitucional, de política, de sociedade numa escola? Não se trata. Tem razão. Na faculdade de Direito, agora que foi aprovada a matéria de direito eleitoral. Agora. Doutora Karina, muito obrigado pela gentileza. Prazer em conhecê-la. Prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigada. Bom, com a participação então da doutora Karina, conversando um pouco conosco a respeito do recall. Como você viu na abertura, por enquanto é um projeto que está andando lá no Congresso Nacional. Pode virar lei? Pode. Se for aprovado no Congresso, o presidente pode sancionar ou pode vetar, né? Só para a gente saber que existe isso. E se é bom ou não, nós queremos que você forme sua própria opinião. E a gente volta já já.